Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que acompanham o Evangelho Visão Cristocêntrica em mais um vídeo aqui. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, o breve catecismo de um jeito que você nunca viu. E nós estamos na expectativa de que vocês aí não só gostem muito desse vídeo, mas mergulhem fundo nos ensinamentos da Palavra de Deus através desse estudo muito precioso que é os documentos de fé cristã, já feitos lá atrás no século XVII por grandes reformadores em defesa de sistematizar toda a fé cristã de uma forma fácil, de uma forma de perguntas e respostas, aonde pessoas podem aprender da Palavra de Deus por meio desse estudo, por meio desses documentos que também lembram a dedicação e a profundidade da igreja protestante, principalmente da igreja histórica. E esse documento é um documento importante para você que é cristão poder não só estudar, mas se debruçar para aprender mais sobre a história da igreja. E hoje nós vamos dar continuidade, depois do nosso primeiro vídeo que falamos sobre a introdução, sobre o que é o breve catecismo, de onde surgiu. Se você não assistiu esse vídeo, tá aqui ó, no card, ou melhor aqui, nesse lado de cá. Você pode assistir esse vídeo, depois voltar para esse vídeo que nós hoje vamos entrar na primeira pergunta do breve catecismo. E a minha pergunta introdutória aqui para nós entrarmos no nosso assunto é: você acredita que um homem, um ser humano que não vive de forma adequada diante de Deus, ele está vivendo o seu principal fim? Por que nascemos? O motivo qual? Por qual motivo Deus nos criou? Essa é a pergunta que nós vamos responder por meio do estudo do breve catecismo. Então, vem conosco, embarque nesse estudo e que Deus nos abençoe, nos direcione e assim sejamos todos nós abençoados pela palavra do nosso Senhor. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos. Nós aqui com o propósito do Visão Cristocêntrica é sempre que você, ao compartilhar esse vídeo, se você entende que é relevante para a sua fé, no seu fortalecimento na vida cristã, compartilhe para outras pessoas terem conhecimento da verdade. Por quê? Quantos são as pessoas que hoje estão mergulhando em falsos ensinos, em entretenimento gospel que não leva pessoas de maneira nenhuma para perto de Jesus, mas pelo contrário, afastam elas de Jesus, porque são ensinamentos rasos, ensinamentos que enchem somente a alma para o hoje e o amanhã. As pessoas continuam vazias porque não estão se aprofundando na palavra de Deus. Se você quer estudar a palavra, quer realmente mergulhar no ensino bíblico sério, venha para cá, para o Evangelho Visão Cristocêntrica, onde aqui nosso propósito é centralizar as nossas vidas na vontade de Deus. Então, vamos juntos aqui para o nosso estudo do breve catecismo de um jeito que você nunca viu. Então, fique junto conosco aqui e vamos mergulhar, dando continuidade ao nosso segundo episódio do nosso estudo bíblico, o breve catecismo de um jeito que você nunca viu. E aí, dando continuidade, eu quero já introdutoriamente começar a falar com os irmãos aqui do último momento que a gente fechou o nosso primeiro momento aqui de aula, né, da nossa primeira aula nesse estudo. Falamos, fechando aí, que o breve catecismo é uma prática valiosa para fortalecer a fé e crescer espiritualmente, se conectar com os outros crentes na comunidade cristã. Porque o breve catecismo não é só para você estudar em casa, mas para você estudar com a sua igreja, para você mergulhar nesses documentos que são abençoados para a vida da igreja, edificará a igreja na palavra, também edificará a igreja naquilo que já muitos dos nossos amados irmãos do passado estudaram ao longo dos séculos, e você não vai de maneira nenhuma se desviar das escrituras, tendo fidelidade nos estudos da própria palavra de Deus por meio dessa facilitação que é o breve catecismo. Então, vem conosco e vamos dar continuidade. E nos estudos de hoje, nós queremos aqui, né, dando continuidade aí a nossa aula 2 aqui do estudo, respondendo hoje a pergunta que vai aí para você: qual é o fim principal do homem? Essa é a pergunta que nós queremos responder na aula de hoje. E a pergunta tem uma resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você já parou para pensar que o fim pelo qual você nasceu é para glorificar o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo para tudo sempre? Então, não há sentido nenhum ser cristãos e viver para si mesmo. Não há nenhum sentido dizer que ser do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem a sua vida nas mãos do Senhor, e viver para a sua própria vontade. Não há sentido nenhum dizer que é cristão, aonde eu busco nos meus métodos de vida enriquecer por meio do nome do Senhor Jesus. Não há realmente sentido nenhum dizer que eu vivo para Ele, enquanto eu venho
tentando, diante das pessoas, ensinar falsos ensinos da palavra de Deus, falsas profecias e também, em cima disso, extorquir as pessoas para poder enganá-las com palavras que vão motivar a sua alma para o hoje e mais o amanhã, não está firmando elas na palavra de Deus. E isso não é o fim principal do homem. Mas muitos que dizem ser cristãos estão tentando viver dessa forma, mas infelizmente se enganarão e terão uma grande surpresa no grande dia. Por quê? Porque vão encontrar com o Senhor e ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, pois eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Vocês viveram de uma forma que eu nunca vivi. Vocês falaram coisas que eu nunca falei. Vocês tiveram atitudes que eu nunca tive. E aí, isso vai refletir o quanto essas pessoas foram rasas na palavra de Deus. Se entreteram com coisas humanas, dizendo que eram de Deus. Mas aquele que se aprofunda, mergulha, se alicerça, se firma na palavra, esse está seguro em Cristo Jesus. Por isso, nós vamos dar continuidade a essa pergunta, em cima dessa resposta, ainda nos aprofundar um pouco mais. Por quê? Primeira coisa, a gente tem aqui um tema que eu quero trabalhar com vocês dentro dessa perspectiva da pergunta de número 1 do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificá-lo e gozá-lo para todo sempre. E aí o nosso tema vai ser criados com propósito. Se você entende que você foi nascido de novo e nasceu para viver para Deus, para Cristo Jesus, então você foi criado em Cristo para um propósito. E a pergunta é baseada no texto de Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso você e eu precisamos entender. Todas as coisas são para a glória de Deus. Então não há mais a mim mesmo, não há mais nós mesmos. Não há mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Não há mais nada precioso para mim, senão a vontade de Deus em minha vida. Não há mais valor nas coisas para mim, se não for para glorificar a Deus. Tudo perde o seu valor diante do Senhor. E é isso que o homem deve entender para viver a vontade de Deus na íntegra, na sua palavra. Mas não, nós lemos as Escrituras, tentamos viver as Escrituras da forma que a gente entende. E o Espírito está dizendo que está errado, porque a forma que a gente entende é sempre distorcida para tentar fazer tudo aquilo que eu acabei de falar. Mas quando nós entendemos a palavra na íntegra pelo Espírito de Deus, irmãos, vamos conseguir vivê-la e assim agradar a Deus com o propósito da nossa vida, que é glorificado. Louvado seja o nome dele. Olha o que diz aí, ó. No breve catecismo de Westminster, não começa com a salvação do homem, não começa com as promessas de Deus a nós. Começa colocando-nos no relacionamento certo com Deus soberano. James Benjamin, ele vai falar, nos diz que a resposta à primeira pergunta do breve catecismo afirma duas coisas: o dever do homem glorificar a Deus, o destino do homem gozá-lo para sempre. Duas coisas importantes que James Benjamin fala: o dever do homem glorificar a Deus, o destino do homem gozá-lo para sempre. Que coisa maravilhosa. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esses dois pontos, que a gente vai aprender muito só sobre essa primeira pergunta do breve catecismo. E seguindo, a gente vai entender aqui que Dr. J. E. Parker, ele vai falar o seguinte, diz isso da seguinte maneira. Dr. Parker vai falar o seguinte: aceitar a autoridade das Escrituras significa estar disposto, na prática, primeiro a crer no que ela ensina e depois a aplicar o seu ensino em nós mesmos para a nossa correção e direção. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um esclarecimento muito importante para a nossa vida cristã, como assim o Dr. J. Parker fala. Por quê? Porque a gente precisa entender que as Escrituras é a fonte de vida e nela tudo existe para nossa vontade? Não, para a vontade de Deus. E ao lermos as Escrituras na íntegra, entendermos pelo poder do Espírito, vamos entender como glorificar a Deus e também vamos entender como gozá-lo, como gozar nele, como ser prazeroso servir a Deus, como é maravilhoso contemplar o prazer de servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não vai ser uma barganha, isso não vai ser servir porque Deus me dá alguma coisa. Pelo contrário, nós serviremos porque Deus é tudo que temos. Sem Cristo Jesus, nada, absolutamente nada podemos fazer. E seguindo, nós podemos aí ver o primeiro ensino aqui no nosso estudo de hoje. Há duas finalidades específicas para a vida do homem, dentro desse propósito de viver para glorificá-lo. Primeiro, a glorificação de Deus.
Isso é importante nós entendermos e eu quero chamar a tua atenção aqui, chamar você a ficar muito atento a esse momento. Quer comais, quer bebais ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, 31. No mundo natural e nas coisas artificiais, tudo coopera para uma finalidade. Portanto, o homem, sendo uma criatura racional, deve propor uma finalidade para si mesmo, o qual deveria ser exaltar Deus no mundo. A pergunta é, por que que na vida cristã, por que que nós como cristãos estamos tentando viver uma vida cristã, querendo se glorificar, querendo se exaltar, querendo o meu eu, querendo a mim mesmo? As músicas falam de mim, os homens pregam sobre mim, as pessoas me entregam promessas para mim. Gente, se você de fato quer estudar as escrituras, quer mergulhar no ensino bíblico, se fundamente na palavra de Deus. Pare de ficar correndo atrás de coisas que não edificam a sua vida em nada. Por mais que esse momento de estudo aqui não venha trazer tantas visualizações, o que importa é que o Senhor poderá, com sua misericórdia e graça, Ele pode levar esse estudo para uma pessoa e o nome do Senhor sendo glorificado, basta, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Muitas das vezes, milhões de pessoas ouvem um conteúdo supostamente evangélico, mas eles não levam ao homem nesse mundo a glorificar a Deus, levam o homem nesse mundo a se exaltar, a pedir a Deus de uma forma como apresentar-se diante do Senhor. Senhor, eu preciso, Senhor, tu sabes que eu faço, ensinando o homem a ser prepotente diante do Rei da Glória. Quem somos nós? Quem somos nós para fazer essas coisas? Para pedir a Deus dessa forma? Sabe o que é isso? É um ensinamento herético, que não vem da palavra de Deus. É um ensinamento que mostra de perto o quanto pessoas que fazem isso não conhecem a graça de Deus. Você conhece a graça de Deus? Então glorifique-o. Ele é digno de receber honra, glória e louvor. Seguindo adiante, meus queridos, a glorificação de Deus, a finalidade de sua existência, olha isso, é mais importante que a própria vida. Olha isso. A grande verdade já nos foi apresentada e nos afirmada que a finalidade da existência de todo homem deveria ser glorificar a Deus. Glorificar a Deus diz respeito a todas as pessoas da Trindade. Diz respeito a Deus Pai, a que nos deu a vida, Deus Filho, que nos entregou sua vida por nós, e Deus Espírito Santo, que produz uma nova vida em nós. Devemos dar glória a toda a Trindade. E aí, muitas das vezes, existem aí esses heréticos, esses homens, infelizmente, que são tristes, sabe? São um desserviço pro Evangelho, pregando que não existe o Espírito Santo. Outros dizendo que Jesus é uma pessoa inferior na Trindade. Pelo amor de Deus, pessoal. Se nós estamos realmente sendo cristãos de verdade, se alicerce na palavra, basta você olhar textos e mais textos bíblicos que apontam para a Trindade. Mesmo que esse termo Trindade não esteja explícito na Bíblia, escrito, mas a Bíblia aponta para essa relação de um Deus triuno. E você precisa entender que isso foi discutido ao longo das épocas pela igreja, e isso foi martelo batido que o nosso Deus é um Deus triuno. E se você quer saber mais sobre isso, estude, mergulhe, coloque os comentários aí, Felipe faz aí um estudo sobre a Trindade. Nós vamos nos debruçar, mergulhar, nos dedicar, perder tempo estudando, mas a gente traz aqui esse estudo que vai edificar a sua vida. Mas se esse estudo é só para que você venha ter um conhecimento e depois abandonar isso para ir atrás das falsas profecias aí, para os entretenimentos gospels, não adianta de nada. Você vai ter um conhecimento que é preciosidade, que é ouro, e vai trocar isso por falácias desses falsos aí que estão pregando na internet, que muitas das vezes trazendo desserviço a muita gente boa, há muita gente fazendo um serviço para a glória de Deus, mas esses não tem tanta visualização, esses não tem muita notoriedade, porque essa palavra incomoda, essa palavra confronta, essa palavra é uma palavra que faz as pessoas do meio popular, gospel, achar que é muito pesado, queridos. Vai ser o juízo de Deus sobre aqueles que não glorificaram a Deus como seu fim principal. Seguindo adiante, nós podemos ver aqui a finalidade da existência. Seguindo aí agora, a gente vai poder ver dentro disso, eu quero falar com vocês sobre a glorificação de Deus. Consiste em 4 atitudes, que é importante. Se você entende que a sua vida é glorificar a Deus, então consiste em 4 atitudes que você não pode esquecer, e viver isso é importante para nossas vidas. Primeiro, apreciação. Quando admiramos seus atributos, preste atenção, que são fachos de luz em que a natureza divina se manifesta, e quando admiramos sua promessa, as quais são pacto da graça e da arca espiritual em que a pérola preciosa
preciosa está escondida, a obra dos seus dedos. Salmos 8, verso de número 3. Depois você pode dar uma lida lá pra gente não se estender e você vai entender melhor sobre esse texto. Mas a apreciação de Deus também é glorificá-lo. Quando você aprecia a natureza, quando você aprecia os atributos de Deus, né? A sua onisciência, a sua onipresença, sabendo que Deus está em todos os lugares e domina todas as coisas. Isso é maravilhoso quando você se comporta como alguém que aprecia a glória de Deus também nesse aspecto. E com isso você está glorificando a Deus. E com isso você está desfrutando de conhecer um pouco mais de Deus aqui agora. Segunda coisa que deve ser importante para nós analisarmos nessa atitude de glorificação é a adoração, irmãos. Olha o que diz: Deus é muito zeloso quanto essa adoração divina. É a menina dos seus olhos, é a pérola de sua coroa. Deus protege sua glória, como fez com a árvore da vida, usando querubins e uma espada flamejante, de maneira que nenhum homem pudesse se aproximar e a violar. A adoração divina deve ser da maneira como Deus mesmo designou, ou então será oferecimento de um fogo estranho. Aí depois você vai lá em Levítico capítulo 10, verso 1, e você vai perceber o porquê que eu estou falando sobre essa questão do fogo estranho. E você também vai poder perceber que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho e foi dizimado na hora, porque entregaram algo para Deus que Deus não tinha pedido para eles, e de forma inapropriada. Não adore a Deus como você quer, adore a Deus como a palavra de Deus diz que deve ser, porque Deus já determinou um jeito de ser adorado. Nós não podemos dizer que Deus deve ser adorado da forma que a gente quer, que Ele é um Deus amoroso e aceita qualquer coisa. Ele aceita aquilo que lhe apraz, Ele aceita aquilo que Ele quer, porque Ele é Senhor. Ele pode exigir de nós o que Ele quer, e Ele já exigiu na sua palavra como deve ser adorado, como Ele quer ser adorado, não com coisas estranhas, não com movimentos de roda-roda, de pula-pula, de cambalhota, de unção, de tacar óleo na cabeça do outro e de cuspir na cara do outro com unção, e de não sei o que para um monte para atacar não sei o que no outro, para ungir não sei o que no outro, para unção de emagrecimento. Para com isso. Para com isso, vamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela dá direção para a vida eterna, irmãos. Estamos brincando com coisas aqui na terra que vão ser consequências no dia do juízo. E o breve catecismo vai nos trazer para essa direção da glória de Deus, para que você não se desvie disso. E aí você vai aprender a viver uma vida equilibrada, glorificando a Deus, sendo sábio, sendo um ser humano que vai sempre apreciar não só a natureza nos atributos de Deus, mas também a adoração perfeita, correta, segundo a sua palavra. Seguindo adiante, nós também temos aqui a afeição. Deus aqui vai nos trazer um ensinamento maravilhoso. Preste atenção aí no que está escrito. Esta é a parte da glória que oferecemos a Deus, e se considerar glorificando quando é amado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6, verso 5. Então, amar a Deus é glorificá-lo. Deus, a melhor de nossas felicidades, deve ser o melhor de nossas afeições. Isso, meu irmão, eu peço a você que preste muita atenção. Hoje nós estamos afeiçoados, hoje nós estamos apegados, hoje nós estamos enraizados a coisas que não nos levam para Deus. E a gente precisa apreciar, a gente precisa admirar e adorar em todos os aspectos nosso Senhor. Sua obra, a sua glorificação, a sua exaltação, a sua manifestação através do seu nascimento, a sua morte, tantas coisas que nós precisamos nos apegar e estamos nos afeiçoando com coisas que não são de Deus. Preste atenção naquilo que você tem depositado na presença de Deus. E a quarta atitude é a sujeição. Acredito eu que aqui nesse momento nós vamos ver uma das coisas mais difíceis de um homem demonstrar nas suas atitudes. Quando nos dedicamos a Deus e nos apresentamos prontos para servir ou para o serviço. A gente percebe que hoje as pessoas não mais estão se apresentando a Deus pronto para o serviço a Deus. Hoje o ser humano quer ser servido. Hoje o ser humano quer estar no trono, mas ele não nasceu para isso. Quem está no trono, assentado, quem é o único que é digno de abrir o livro, que tomou o livro da mão do Cordeiro, da mão daquele que está sentado no trono, foi o Cordeiro de Deus. Não foi você, não foi eu. Ele é digno. Nós não. Nós devemos adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo como aquele que é digno e nos apresentar pronto a servir
servi-lo? Se os anjos, se os querubins estão prontos a servi-lo, porque nós, mortais pecadores que fomos transformados do nosso pecado para o reino de sua luz, e depois de transformado e depois no reino de sua luz, vivendo em santidade, queremos ser servidos? Que história é essa? Como assim? Precisamos rever os nossos conceitos, meus amados irmãos, porque o breve catecismo, nessa parte 4 aqui da atitude de sujeição, nos mostra que sujeitarmos a Deus, vamos também aprender a nos sujeitar a autoridades, vamos aprender também a sujeitar uns aos outros. As pessoas hoje não se sujeitam uns aos outros porque cada um toma conta de si. Minha vida, quem toma conta sou eu. Mas se é um irmão em Cristo que se preocupa contigo de uma forma a zelar pela tua vida, você deve sim ouvi-lo, você deve sim dialogar com ele. Não, mas as pessoas são arrogantes e da forma que se comportam com seu próprio irmão na fé, também se comportam com Deus, porque acham que se Deus demora a responder uma oração, eu não vou me sujeitar a ficar esperando, eu vou tomar atitude. Que coisa é essa? Que história é essa? Que mero mortal é você para fazer da sua vida as suas próprias atitudes e depois não colher as consequências disso? E isso seja em Cristo ou principalmente sem Cristo, porque as consequências vão ser terríveis e de consequências eternas. Mas em Cristo Jesus ainda há uma misericórdia de Deus a nos atrair, a nos trazer de volta, porque somos filhos. E aí Deus desperta os seus filhos. E se nesse momento que nós estamos aqui estudando, se você está sendo despertado, louvado seja Deus, para você mergulhar na palavra e no estudo da sua gloriosa palavra que nos guia. E aí, meus queridos, a gente agora vai para o segundo tópico aqui. Falamos da glorificação, agora vamos da satisfação com Deus. E isso aqui é uma coisa que vai pegar muitos de nós. Primeira coisa que a gente precisa entender: o fim principal do homem é se deleitar em Deus para sempre. Olha o que diz: quem mais tem, o que tem mais eu no céu? O que tenho eu no céu, além do Senhor Jesus, só Ele. Salmo 73, 25, Salmo de Asaf vai falar sobre isso. Isto é, o que há no céu, o que eu desejo, o fim principal do homem, no 37, usufruir além de ti. O que podemos usufruir de Deus? O que podemos usufruir senão do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor? O deleitar-se em Deus se apresenta em duas partes. A primeira nesta vida e a outra na vida por vir para o seu serviço. A pergunta é: será que a nossa satisfação está em Deus ou está nas coisas desse mundo? Será que a nossa satisfação é aquilo que nós temos ou aquilo que já ganhamos de graça em Cristo Jesus? Se satisfaça em Deus. Ele é tudo que pode nos satisfazer. Uma coisa eu posso te afirmar: uma vez que nós encontramos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada mais vai te satisfazer senão a Ele. Pense nisso. E seguindo adiante aqui no nosso momento da satisfação com Deus, também podemos aprender aqui duas coisas importantes. Primeiro, deleitar-se em Deus nessa vida. Como falamos, é muito bom usufruir as ordenanças de Deus, mas usufruir a presença de Deus nas ordenanças é o desejo incessante do coração agradecido. Se você está agradecido porque Deus te salvou, porque Deus te libertou, você vai usufruir e deleitar-se de Deus ainda nesta vida. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Salmo 63, verso 2. Que coisa maravilhosa. Nós podemos ver aqui, irmãos, palavra, consolo e santificação. Eu e você precisamos nos deleitar em Deus nesta vida para poder receber sempre da palavra dele em nossas vidas. Poder receber nesse deleitar-se em Deus o consolo, e ao também se deleitar em Deus nos santificamos. Que coisa gloriosa! Só Deus pode fazer isso por nós, irmãos. E eu e você estamos perdendo tempo com coisas ridículas que estão aí sendo oferecidas como alimentos de péssima qualidade, que estão sendo oferecidos aí, principalmente na internet, simplesmente porque pessoas estão oferecendo algo dizendo que é em nome de Deus, e nós vamos lá papar aquilo ali que não nos traz crescimento nenhum. Mas a palavra de Deus, o estudo bíblico verdadeiro, isso traz ensinamento, isso traz realmente aprofundamento nas nossas vidas espirituais. E aí você vai conhecer Deus de uma forma que você nunca conheceu. Olha aí, segunda coisa dentro desse aspecto da satisfação em Deus é deleitar-se em Deus na vida futura. Tu já parou para pensar que ao morrer você não termina a sua vida? Só inicia uma jornada eterna de glorificação e exaltação ao Senhor? Olha o que diz aí, ó. As grandes qualidades da criatura são limitadas. Uma pessoa pode ter saúde, mas não beleza. Conhecimento, mas não descendente. Riquezas, mas não sabedoria. Mas em Deus
mas em Deus estão contidas todas as qualidades. Aleluia. Ele é bom. Contemplo para a alma um sol, uma poção, uma fonte de salvação em quem permanece nele. Uma fonte de salvação em quem permanece toda a plenitude. Que coisa maravilhosa. Aí você olha Colossenses capítulo 1, verso 19, você vai poder enxergar essa profundidade que estamos falando aqui de contemplar Deus no futuro, na eternidade, e poder olhar para Ele face a face, porque teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vamos poder pensar que aquilo não terá fim, e não haverá dor, e não haverá choro, mas nada disso. Contemplar Deus no futuro, deleitar-se de Deus no futuro vai ser a plenitude da vida. E hoje você aqui nessa terra está preso a coisas terrenas. Como você vai poder viver eternamente com o Senhor Jesus? Se você está dando glória por causa de um carro que você está buscando, que você está querendo, que você ganhou, você está dando glória por causa de um terreno, por causa de uma conquista de não sei que, quantos na minha conta, quantos milhões na minha conta, mas você esquece, você está plenamente esquecido que a vida eterna não é aqui. A vida eterna começa aqui, em conhecê-lo aqui, mas desfrutá-lo dele eternamente, né? Na vida com ele, depois dessa vida, na vida eterna com Cristo Jesus. Mas se você não se deleita de Deus hoje, você não se deleitará de Deus no futuro. Preste atenção sobre isso. E aí, dando continuidade, se deleitar-se em Deus na vida futura, ainda mais um tópico falando o seguinte: Deus é o bem delicioso. Este que é o bem principal, deve impressionar a alma com prazer. Há nele um prazer arrebatador e um supra-sumo de alegria. Existe uma doçura na pessoa de Deus que alegra, ou melhor, que arrebata a alma. O amor de Deus goteja tal suavidade infinita na alma, assim como é inexprimível e cheio de glória. Há muito prazer em Deus, ainda que o vejamos somente pela fé. 1 Pedro, verso 1, 8. Imagine como será alegre vê-lo face a face. Já parou para imaginar isso? Já parou para pensar como vai ser na eternidade, meus queridos? Vai ser algo maravilhoso, vai ser algo glorioso, vai ser algo majestoso. Prende-se sua vida nisso, firme a sua vida nisso, sustente a sua vida nessa realidade. Te garanto, você não vai se arrepender. Mas se você estiver se deleitando das coisas dessa vida e achando que vai se deleitar das coisas dessa vida ainda muito tempo no futuro, cuidado. Jesus pode voltar hoje e você está se encontrando como aquele homem que estava desmontando seu celeiro, e o Senhor falou: louco, nessa noite pedirão a tua alma. Quem tem preparados? Para quem? Para onde tu irás? Por quê? Porque você está firmado nas coisas desse mundo. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem um olhar somente para hoje, e você, infelizmente, vai se arrepender por olhar a vida tão eterna como se fosse tudo só para hoje. A vida não termina aqui. Após essa vida, existe uma vida eterna, ou com Cristo ou sem Cristo. A pergunta é: em qual lugar você vai estar? Com Cristo ou eternamente sem Cristo? Já parou para refletir? Então reflita sobre isso na sua vida. E aí eu quero finalizar com duas aplicações dentro desse estudo da primeira pergunta do breve catecismo. E a pergunta que vai nos norteando, e a gente chega nessa aplicação para as nossas vidas. Primeira aplicação: que a finalidade principal de nosso viver seja usufruir esse bem maior na vida por vir, glorificá-lo, exaltá-lo. Pense sobre isso e assim alimente a sua alma na expectativa de ter uma vida de poder glorificar a Deus para sempre. Por isso que hoje não está no fim, você não ainda está vivendo a plenitude da vida de glorificação. Há um futuro maior por você, futuro que será eterno em Cristo, para todo sempre adorando, exaltando, num lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o lugar que Deus preparou para os seus eleitos. Fique firme nessa palavra, louvado seja Deus. E a segunda aplicação: nossa finalidade seja um incentivo ao dever de sermos zelosos, diligentes na glorificação a Deus. Então, se você sabe que o teu fim principal é glorificar a Deus, então seja motivado, seja incentivado, seja alguém zeloso em servir a Deus hoje, porque glorificar a Deus não é só ficar de joelho com as mãos levantadas. Glorificar a Deus é viver o evangelho na prática, e isso é glorificar, e ao mesmo tempo, quando você faz isso, você está gozando da vida de Cristo em sua vida, porque você está sendo privilegiado de ser um instrumento de Deus nessa terra, de ser luz nessa terra, de ser sal nessa terra, e assim o nome do Senhor é glorificado por meio de um pecador que se arrependeu e foi transformado pelo poder do evangelho. E o mundo verá que o Senhor, ele vem para salvar pecadores, mas salvos
transformados pela graça de Jesus, esses pecadores são santos, separados para glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. E aí a minha pergunta para você, gostou desse nosso estudo da pergunta de número 1 do breve catecismo, de um jeito que você nunca viu? Então eu quero te convidar a deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo e também deixar os seus comentários aí, o que você achou do nosso estudo, da nossa primeira pergunta. Ainda tem muita coisa pela frente, nós vamos estudar muito, e se você gosta disso, você gosta de estudar, se você gosta da palavra, tem apreço pelas escrituras, vem fazer parte dessa família, vem fazer parte dessa família que ama as escrituras, que quer colocar Cristo no centro das nossas vidas em todo o tempo. E esse é o propósito aqui do Evangelho Visão Cristocêntrica. Eu te aguardo no nosso próximo episódio aqui da nossa aula, da nossa terceira aula, né, que a gente vai para a pergunta de número 2 aqui no canal Evangelho Visão Cristocêntrica, do nosso estudo O Breve Catecismo de um jeito que você nunca viu. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Ao Rei a gratidão.